Como você vai fazer uma apresentação de resultados matadora para o seu cliente? Bom, essa é uma pergunta que vários clientes da Nuconte me fazem sobre como aproveitar o máximo dos dashboards, dos indicadores, para poder conseguir ir além do óbvio, ou seja, mostrar mais do que faturamento e carga tributária. Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo algumas formas de você mostrar alguns indicadores para os clientes que não são tão difíceis assim de serem interpretados, mas que pode agregar mais valor ainda nas suas apresentações. Muito prazer, meu nome é Fernanda Rocha, eu sou CEO da Nuconte e o meu objetivo aqui é fazer com que você tenha rotina, escala e receita na aplicação da contabilidade consultiva. Bem, vem aqui comigo então, a Nuconte está aqui logo atrás, que eu quero te mostrar alguns indicadores que saem daquele trivial. Bom, eu gosto sempre de começar pelo contábil. Não quer dizer que você vai apresentar dados contábeis para todos os clientes da sua carteira, porque esse não é o objetivo, inclusive. Por exemplo, se você tem uma empresa pequenininha do Simples Nacional, não vale a pena você chegar em níveis de detalhes que eu vou mostrar aqui que não competem ao entendimento daquele empresário. Ele não precisa entender sobre capital de giro tanto assim, sabe? Então a conversa aqui hoje ela é um pouco mais profunda, ou seja, é para aqueles clientes que você já está entregando informações consultivas, mas você quer ir além, ou seja, você quer entregar a mais. Então você já entrega algo e quer entregar ou apresentar, informações ainda um pouco mais aprofundadas do que você já está entregando hoje. A gente costuma, dentro da Nuconte, focar nos dashboards padrão. O que são esses dashboards padrão? Dentro de cada módulo da Nuconte, a gente tem o dashboard padrão daquele módulo. Tem fiscal padrão, contábil padrão, pessoal padrão, financeiro padrão. O que é o padrão? São os indicadores mais fáceis que existem dentro da plataforma de serem interpretados pelos empresários. Então você, contador, como já está muito acostumado com esses indicadores, para você talvez pode parecer óbvio demais, mas para o empresário não. Então eu acho interessante fazer esse adendo aqui antes da gente começar a nossa análise mais profunda, de que o seu cliente é que tem que achar difícil ou fácil, não você. Então, se você está fazendo entrega, por exemplo, de uma DRE resumida para ele, que fica dentro do contábil padrão, e isso está sendo suficiente para ele, ele não está fazendo mais perguntas que vai além dessa compreensão, você não tem que aprofundar, porque isso já está sendo suficiente para ele, já está sendo mais do que o necessário. Agora, se o cliente de fato está fazendo perguntas, por exemplo, para onde que vai o meu dinheiro? Pô, essa pergunta DRE resumida não responde. Eu tenho capacidade de pagar a dívida que hoje eu contraí? DRE não responde isso. Então, a gente precisa sair do óbvio, que é da DRE padrão, da DRE resumida, para a gente aprofundar melhor nesses entendimentos. Beleza? Bom, então a gente vai começar aqui pelo dashboard de resumo. E esse dashboard, ele não é o padronizado que a gente configura para fazer as entregas ali para os clientes. Então, quando você for acessar o dashboard de resumo, você tem que vir aqui e selecionar ele nessa funcionalidade aqui, beleza? O contábil padrão tá aqui logo embaixo e o resumo tá aqui em cima. A gente vai selecionar o resumo, porque eu quero mostrar aqui alguns indicadores que são muito interessantes para responder algumas perguntas do cliente. Por exemplo, para onde foi o meu dinheiro? Aqui na distribuição de resultados, a gente tem uma parte dessa resposta. Nunca vai responder tudo, gente. Como eu disse, depende da pergunta do empresário. Mas aqui já dá para ter uma ideia muito boa. Temos aqui uma empresa modelo, ela é uma empresa de tecnologia, então a gente vai falar de uma empresa, então, prestadora de serviço. E aí a pergunta do empresário, para onde está indo o meu dinheiro? A resposta já está aqui. A gente tem a maior parte do valor, dos gastos dessa empresa está indo direcionado para o pessoal.
o que é coerente, né? Porque uma empresa de tecnologia, prestadora de serviços, normalmente é a folha que consome, né, o maior resultado ali da empresa. Então, a gente tem parte disso, 43% indo para a folha, 41,9%, né, meio a meio ali, indo para pagamento de fornecedores, um percentual 8,8% indo para impostos, ou seja, a questão dessa empresa aqui não é imposto. Às vezes o empresário fica lá, não, eu pago muito imposto para o governo, não, você está pagando é muito para fornecedor e para folha. Aí para o governo até que nem tanto, assim. E o lucro líquido aqui dessa empresa está 3,9%, o que é normal para uma empresa de tecnologia também, ainda mais se ela estiver acelerando, se ela estiver buscando esse crescimento. Normalmente é comum a gente ter empresas de tecnologia operando em prejuízo. Bem, então temos aqui esse gráfico que não está lá no padrão, ele está em resumo, que você já consegue mostrar para o cliente, poxa, uma informação muito bacana, que é um resumo mesmo de onde está indo o dinheiro da empresa dele. A gente tem aqui para onde está indo, para o pessoal, para a folha, maior parte, e a outra grande parte também está indo para pagamento de fornecedores, beleza? Uma outra coisa que eu gosto de mostrar dentro desse dashboard de resumo, aqui a gente tem o EBITDA, daqui a gente tem lucros apurados. Eu nem vou entrar muito em EBITDA aqui hoje não, meu objetivo nem é esse. Eu quero entrar aqui, ó, nesse grupo de variação de caixa, liquidez e ciclo financeiro. Esse grupo, ele fica até sumido aqui, porque os contadores têm às vezes dificuldade de interpretar que indicador que é esse. Gente, esse variação de caixa, ele é um indicador que nos traz se a empresa ganhou ou se ela perdeu caixa naquele período. Então, por exemplo, ao longo desse tempo aqui, a gente teve tanto exposição de caixa, ou seja, ela precisou pegar dinheiro do caixa e gastar e pôr na operação, porque faltou, a operação por si só não se pagou, então essa empresa possivelmente ou ela tinha dinheiro em caixa lá, tipo, no banco, ou ela precisou resgatar dinheiro de investimento para pôr na operação, porque faltou o dinheiro, ok? Então ela precisou pagar com a disponibilidade financeira dela que está ali, né, no ativo circulante lá na parte de disponibilidades, né, caixa equivalentes de caixa. Então aqui a gente teve perda, ganho, né? Então a gente teve várias oscilações aqui ao longo do tempo. Aqui a gente teve, né, um valor entrando aqui muito alto de 810 mil, uma variação positiva de 810 mil de caixa. Quer dizer o quê? Possivelmente é um empréstimo que ela pegou, ok? Para poder pagar a operação. Já começou a queimar ele aqui já, porque aqui na sequência já teve uma exposição de caixa de 110, já precisou pegar parte desse empréstimo e pôr na operação. Aí, a gente na sequência tem aqui a liquidez imediata da empresa, que está na casa dos R$3, né? O que é liquidez imediata? Vocês sabem, aqui ela tem um outro nome, que é capacidade de quitar obrigações. Por que ela tem esse nome, capacidade de quitar obrigações? É para o empresário entender se ele tem capacidade hoje no caixa de pagar toda a sua dívida de curto prazo, né? E não a dívida que ele contraiu aqui, possivelmente, que é de longo prazo. A gente está falando de curto prazo. Eu consigo, com o dinheiro que eu tenho em caixa, pagar todos os meus fornecedores? A resposta é sim, 3 vezes. Então, com esse valor que você tem em caixa, você consegue pagar toda a sua dívida de curto prazo 3 vezes, né? E aqui foi porque teve esse empréstimo aqui, né? Mas não estava assim antes. Ela estava com uma disponibilidade aqui menor, né? Como ela teve esse empréstimo, acabou ficando mais alta essa liquidez. Liquidez imediata acima de 1 é bom ou é ruim? A maioria das pessoas acha que é bom. Eu não acho tão bom assim. Por quê? Isso significa que tem dinheiro parado no caixa e talvez investimento que está deixando de ser feito. Por exemplo, a compra de um imobilizado, ou seja, a aplicação desse dinheiro em algo que realmente vai gerar retorno para a empresa, retorno financeiro, retorno de caixa, retorno de dinheirinho no bolso, de lucro também. Então, quando a gente tem uma disponibilidade de caixa alta, que é o caso aqui, esse dinheiro está parado.
tá parado. Ele poderia estar sendo utilizado para outros fins. Mas tudo bem também, porque nesse caso a empresa acabou de pegar o empréstimo. É sacanagem querer que já no mês seguinte ela consiga aplicar todo esse empréstimo já na operação do negócio, né? Mas assim, normalmente, uma liquidez imediata acima de 1,5, vamos colocar assim, a gente já tem ali uma ociosidade de investimento na operação do negócio. O legal na NuConte, pessoal, é que você pode selecionar quais são os indicadores que você quer exibir para o seu cliente, seja nessa apresentação aqui, seja no Dash, que é o relatório que você vai enviar para o cliente ou apresentar para ele. Então, não quer dizer que você precisa sempre estar enviando os mesmos indicadores para ele, você pode variar. E a conversa muda também. Cada apresentação que você fizer, cada entrega que você fizer e você selecionar indicadores diferentes, são conversas diferentes que você pode ter e perguntas diferentes que serão respondidas para esse empresário. Agora eu vou entrar com você em um outro dashboard para a gente poder analisar 2 indicadores. Esse dashboard, ele gera medo também nos contadores pela dificuldade de interpretar e analisar o resultado ali apresentado. Mas eu vou te mostrar que é muito mais simples do que você imagina, que é o dashboard de capital de giro. Pessoal, o dashboard de capital de giro, ele só tem 3 indicadores, que são os indicadores de prazos e ciclos, o indicador de apagar versus receber e o de gestão de tesouraria. Esses 3 indicadores, quase nenhum contador fala deles, porque tem dificuldade de explicar para o empresário o que significa isso aqui. E aí, gente, de novo, a gente só vai entrar nesse nível de profundidade se houver abertura para isso. Porque você explicar isso para o empresário completamente alheio a informações que são enviadas para ele ali mensalmente por meio de indicadores mais simples, cara, ele não vai entender nada. Vai entrar por um ouvido, sair pelo outro e ele vai olhar para você com cara de pastel, porque, de fato, tem um nível de complexidade, sim. Você vai achar fácil, mas na hora de passar isso para o cliente, ele pode achar complexo demais. Então, só chegue nesse nível de análise se houver abertura para isso. Beleza? Prazos e ciclos. Aqui, gente, a gente entende como que funciona o ciclo operacional da empresa. O que é isso? É como a empresa recebe dos seus clientes e paga seus fornecedores. A gente está falando de empresa de serviço. Se fosse uma empresa de comércio, a gente ia precisar ainda ver um outro indicador aqui, que é o de estocagem. É o prazo em que ela faz o estoque, onde ela faz o giro do estoque que fica ali armazenado dentro da loja dela, dentro do comércio dela. Não é o caso dessa empresa, a gente não vai trabalhar com prazo de estocagem, porque é uma empresa de serviço, não tem estoque. Então a gente trabalha só com 2 indicadores, que é o de pagamento e o de recebimento. Prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. E aí, gente, eu nem vou me dar o trabalho aqui de entrar em ciclo financeiro e ciclo operacional. Eu quero que você se atente só para esses 2 aqui, ó. Prazo médio de pagamento de 23 dias e prazo médio de recebimento de 5 dias. Isso aqui é bom ou ruim para a empresa? É uma pergunta muito simples. E a resposta é excelente. Essa empresa aqui está operando no verde. O que significa? Ela demora, mas ela recebe dos seus clientes primeiro para pagar seus fornecedores depois. Isso é muito bom, porque se ela tem dinheiro disponível em caixa, ela consegue pagar seus fornecedores a partir do momento que ela recebe dos seus clientes. Ou seja, ela não precisa mobilizar outras fontes de renda, porque o próprio operacional dela já paga. Ela recebe e paga, recebe e paga. E isso é muito bom, né? Então, aqui a gente vai olhar justamente essa diferença. Se a gente tivesse um outro caso aqui, vamos supor, um prazo de recebimento, se fosse o contrário, tá? Vamos inverter aqui. Ela recebe seus clientes com 23 dias, ou seja, ela dá prazo, né, de 30 dias aí para o cliente dela pagar, só que ela paga os fornecedores dela tudo à vista. Aí esse ciclo se inverte, porque ela precisa mobilizar dinheiro para pagar esse fornecedor antes de estar recebendo do seu cliente na operação. De onde que ela vai tirar esse dinheiro?
Não sei. Ela pode tirar esse dinheiro vendendo o imobilizado dela. Ela pode tirar esse dinheiro resgatando, por exemplo, um valor ali de investimento. Ela pode, por exemplo, pegar o empréstimo. Ela pode fazer uma série de coisas para conseguir pagar seus fornecedores, para aí sim receber de seus clientes. Então, aqui, essa situação onde você paga primeiro e recebe depois, ela necessita de um capital de giro. Esse capital de giro pode vir do imobilizado, pode vir de um investimento, pode vir de dinheiro que o próprio sócio põe na empresa. Então, a gente precisa de ter disponibilidade financeira para arcar com essa operação que é invertida. Nesse caso aqui não precisa, porque essa empresa paga seus fornecedores depois e somente depois de receber de seus clientes. Beleza? Esse indicador aqui, eu gosto muito dele também e normalmente as pessoas interpretam errado. Nesse indicador aqui, a gente tem duas informações. O quanto que eu tenho de fornecedores para pagar naquele mês e o quanto eu tenho de clientes para receber naquele mês. Então, veja que aqui a gente está falando de dezembro, né, de 2025. Nós temos R$136 mil de fornecedores para pagar e 80 mil de clientes para receber. Essa situação aqui, ela é boa ou é ruim? A maioria das pessoas interpreta isso como algo ruim. E, na verdade, isso é algo bom. Por que que é bom? Significa que eu consigo mais prazo para poder pagar meus fornecedores e eu estou recebendo os meus clientes primeiro. Como assim, Fernanda? Esse cliente aqui, gente, é o a receber. Eu tenho 80 mil a receber. Significa que eu já recebi uma parte, beleza? Recebi um tanto à vista, ok? E eu fiquei com esse saldo aqui a receber ainda, beleza? Então, eu tenho 80 mil para receber. Aqui no fornecedores, eu tenho 136 mil para pagar. Eu paguei uma parte à vista, tá pago, e ficou esse saldo aqui de 136 para pagar. Ou seja, eu estou com mais prazo para pagar meus fornecedores do que para receber dos meus clientes. Confirmando essa situação aqui, ó. Eu tenho 23 dias para pagar fornecedor e 5 dias para receber de cliente. Logo, essa informação aqui, ela só complementa de cima. Enquanto a gente tiver fornecedores a pagar maior do que clientes a receber, significa que eu tenho mais prazo para pagar minha dívida do que prazo para receber o dinheiro que eu ponho dentro do caixa. Isso é bom, ok? Bom, o que seria ruim? O inverso. Se eu tivesse mais clientes a receber do que fornecedores a pagar, significa que eu estou tirando dinheiro do bolso para pagar esse fornecedor, eu estou dando prazo para caramba para esse cliente me pagar. Eu preciso mudar esse jogo ou vou precisar tirar dinheiro de não sei de onde para poder pagar esse fornecedor, já que eu vou ter que demorar um pouco aqui para receber desse cliente. Tá entendido? Por último, pessoal, a gente vai entrar no capital de giro. Eu poderia gastar 1 hora só para a gente poder analisar gráficos do capital de giro, porque isso dá até um MBA. Nível de complexidade mais alto que você não precisa necessariamente ir até esse ponto. Na verdade, esse gráfico de gestão de tesouraria, onde nele está o capital de giro, ele existe para a gente poder responder duas perguntas. A primeira pergunta é: eu tenho capital disponível para o meu negócio? Sim ou não? E a segunda pergunta é: esse capital que eu tenho disponível para financiar a operação do meu negócio é capaz de financiar essa operação? Ele é suficiente para isso? Então, eu tenho e ele consegue financiar e ainda deixar uma sobra? E aí, é essas duas perguntas que a gente vai responder aqui. No gráfico de gestão de tesouraria, a gente tem 3 variáveis. O capital de giro, que é o azul, o saldo de tesouraria, que é o que sobra, que é o de amarelo, e a necessidade de capital de giro, que é o roxo. Capital de giro, gente, é tudo o que a empresa tem de disponibilidade de capital para financiar essa operação. De onde que vem esse capital? Ou ele vem de recursos próprios da empresa, ou seja, do patrimônio líquido, ou ele vem de recursos de longo prazo que estão alocados no passivo não circulante. Então, é tudo que a empresa tem
de recursos de terceiros ou próprios para financiar essa operação. Ah, Fernanda, mas o dinheiro para financiar a operação está no caixa. Não, no caixa já é o fruto, já é o resultado desse dinheiro disponibilizado ali no capital de giro. Beleza, então o capital de giro é todos os recursos disponíveis que a empresa tem para financiar a operação. Beleza? É o que a empresa tem. Necessidade de capital de giro é o quanto a empresa precisa para financiar a operação. E aí a gente vai colocar um em confronto com o outro. Se eu tenho, por exemplo, 100 mil reais de capital de giro e eu tenho uma necessidade de capital de giro de 150 mil reais, então a gente tem um problema, porque falta 50 mil reais para poder financiar essa operação. Agora, por exemplo, se eu tenho 200 mil reais de capital de giro e eu tenho uma necessidade de capital de giro para financiar a operação de 150 mil reais, então eu vou ter 50 mil reais de disponibilidade financeira que pode ser usado para o que quiser. Pode ficar no caixa, pode pôr no bolso, pode fazer o que for necessário. Entendido? Basicamente é só isso. Nesse gráfico aqui, a gente tem esses comparativos. Mas eu quero que você olhe só para isso daqui, ó. Para o azul, que é o capital de giro. A empresa pegou empréstimo, né? Você lembra que eu falei isso lá atrás? Lá no mês de novembro, ela pegou empréstimo de longo prazo. O que aconteceu com a disponibilidade dela? Aumentou, porque ela pegou um capital de giro para financiar essa operação. E ela aplicou na operação? Não, porque ele está aqui, ó. Ele está aqui no disponível da empresa, no saldo de tesouraria, está lá parado ainda, porque a gente já falou sobre isso. Ela não utilizou esse empréstimo ainda para poder financiar essa operação, beleza? Essa empresa aqui, a necessidade de capital de giro dela é negativa. Ela, teoricamente, para financiar essa operação, ela não precisa de dinheiro. Mas se fosse positiva, né? Se esse roxo ele tivesse acima do zero aqui, a gente ia conseguir realmente comparar se a gente tem um capital de giro maior do que a necessidade de capital de giro. É só isso que a gente precisa entender. O capital de giro está maior que a necessidade de capital de giro? Sim. Perfeito, continue assim. O capital de giro está diminuindo ao longo do tempo, ou seja, esses recursos estão diminuindo. E a necessidade de capital de giro da empresa está aumentando ao longo do tempo, a gente tem um problema. Inclusive, esse problema chama efeito tesoura. É quando a gente tem uma necessidade de capital de giro aumentando ao longo do tempo e os recursos diminuindo ao longo do tempo. Então, isso vai fazer uma tesoura nesse gráfico aqui. Isso é problema. Necessidade de capital de giro maior que o capital de giro, empresa insolvente. Capital de giro maior do que a necessidade de capital de giro, beleza, pode ser feliz, viver sua vida. Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é que a gente não precisa somente ficar preso aos indicadores que estão aqui no dashboard apresentados dessa forma. Vamos voltar aqui para algum outro, vamos para o da folha, que a gente não viu a folha ainda. Vamos para o indicador aqui da folha, que a gente tem formas de explorar esse indicador de outras maneiras, que não é só olhando ali para o gráfico puro e simples. Então aqui a gente entrou dentro do dashboard da folha, só que do contábil, né? Então essas informações aqui vêm da contabilidade. A gente tem um módulo da folha, que aí é outro assunto. Aqui a gente está ainda dentro do contábil. Então a gente tem esses indicadores aqui, mas tá vendo o rateio da folha? Rateio da folha, a gente tem a maior parte dele de salário, a gente tem encargo, a gente tem benefício. Mas vamos supor que eu quero mostrar para o meu cliente o que encargo que é esse, que benefício que é esse. Então, eu cliquei ali na setinha, um playzinho, né? Que me dá esse gráfico ampliado, só que eu também consigo navegar pelas contas que fazem parte desse gráfico aqui. E como esse gráfico ele é estático, né? Ele não me mostra aqui o passado. Se eu quiser ver esse passado, eu consigo navegar por aqui. Então, vamos supor, o total da folha foi de 204 mil reais. Vamos ver, não, deixa eu ver o que faz parte disso aqui. Então agora eu consigo ver até esse histórico, né? De como que foi a folha dessa empresa ao longo dos meses. Não, eu quero ver especificamente o que compõe a conta encargos. Então, a gente clica aqui e a gente vai ter um gráfico só de encargos. Então, a gente tem encargos dividido em custo e despesa. Olha como é que a gente já vai abrindo essa conta para poder tentar entender as suas composições.
Vamos supor, despesa com encargo. Deixa eu ver o que compõe despesa com encargo. Na medida em que a gente vai se aprofundando no drill down, a gente vai conseguindo entrar nas contas até o nível mais aprofundado do balancete. Então, a gente tem que verbas rescisórias, provisão de INSS, FGTS, encargos sociais. Ou seja, cada uma dessas contas que a gente vai entrando, a gente vai se aprofundando cada vez mais. Você precisa apresentar isso nesse nível de profundidade para o seu cliente? Se a conversa estiver indo para esse lado, se ele quiser saber exatamente o que compõe a folha dele, sim, por que não? Claro. E aqui você ainda pode navegar por outros indicadores que fazem parte daquele dashboard, né? Tá vendo aqui? A gente está dentro do rateio da folha. Mas, não, eu quero ir em provisões trabalhistas, é só a gente navegar por aqui. Ou seja, eu nem preciso voltar lá no dashboard para poder conseguir ter acesso aos meus outros indicadores. Então, gente, dashboard e esse drill down aqui que a gente chama, né, que esse aprofundamento de contas, a gente normalmente apresenta para o cliente. Se você quiser enviar para ele essa informação, aí a gente tem uma outra funcionalidade, né, que são os relatórios, ou chamados também de dashes, que aí sim você pode enviar para o seu cliente. Você pode fazer até as duas coisas. Você pode apresentar isso aqui para ele e deixar ele ali com o relatório na mão para ele poder ir conferindo também. Tem essa opção. Bom, então resumindo, se você quer apresentar essa informação para o seu cliente, fazer uma reunião com ele, use o dashboard. Se você quiser enviar essa informação para o seu cliente, para que ele possa fazer as suas próprias análises, o dashboard não é a melhor opção. A melhor opção é a gente enviar relatórios. E aí a gente vai clicar aqui então em compartilhar para que a gente tenha essa visão que é enviável para o cliente. Quando a gente clica em compartilhar, a gente tem a opção de enviar para o nosso cliente informações de múltiplas fontes, contábil, financeiro, fiscal e pessoal. Vamos supor, eu posso escolher indicadores, por exemplo, do resumo do contábil, só que eu também quero pegar uma informação que vem aqui do pessoal. Eu também quero abrir aqui o meu E-Social padrão e eu quero escolher aqui um indicador de custo do funcionário, ok? Então, eu peguei múltiplas fontes de dados que vai me dar, então, 12 indicadores que foram os que eu escolhi. Bom, então pedi para gerar esse dash. Cheguei nessa página aqui. Essa página é um preview. Significa que a gente pode habilitar ou desabilitar algumas funções do que esse cliente vai ter acesso. Significa que eu posso adicionar algumas notas da contabilidade se eu quiser. E significa que a gente pode dar uma pré-conferida nessa informação antes de ter a certeza de enviar para o empresário. Aqui eu quero habilitar algumas coisas. Eu quero mostrar o benchmarking, eu quero mostrar a performance e eu quero a possibilidade do cliente poder fazer análises com IA, se ele assim preferir. Então veja que meu dash já mudou aqui de cara. Aqui eu já tenho 3 informações de benchmarking, então a minha empresa está performando acima da média do mercado em relação às despesas, o que não é bom, né? Aqui é 73% e aqui está 53%, que é a média do mercado. Aqui o peso das despesas não está bom. A lucratividade está abaixo da média do mercado, que a média está 7 e ela está 4. E a receita também está abaixo, porque a média é 740 e ela está 450. Ou seja, se você não quiser dar informações assim, meio desanimadoras para o seu cliente, você pode ocultar essa informação se quiser. Mas, sinceramente, às vezes notícias ruins precisam ser dadas. Conversas difíceis precisam ser feitas, né? Então, mesmo que a informação aqui esteja não vantajosa para a empresa, deixa o cliente ver que ele pode performar melhor do que o mercado dele. E aí, se ele coloca desculpa porque o mercado tá ruim, pô, não é a sua empresa que não tá ruim. Aqui a gente também tem performance dessa empresa. O que é isso, Fernanda? Performance são valores de referência. Então, por exemplo, ela tem aqui um valor de referência de despesa acima da média do mercado, que está aqui 20 a 40%, o dela foi 41%, tá acima.
Aqui, liquidez imediata, ela está acima do valor de referência, ou seja, tudo que a gente tem aqui de acima de valor de referência está sendo mostrado. Abaixo do valor de referência, a gente tem outros 3 indicadores. Aqui, por exemplo, custo. O custo dessa empresa é 14% do valor de referência. O valor de referência ele performa entre 15% a 30%. O que é bom, tá vendo? O que está abaixo do valor de referência não quer dizer que é ruim, quer dizer que está abaixo do valor de referência. A mesma coisa, acima do valor de referência não quer dizer que é bom, quer dizer que está acima do valor de referência do mercado. Esses aqui são os valores de referência das práticas contábeis aceitas hoje. Depois que a gente viu o benchmarking, que a gente viu valores de referência, aí sim a gente pode ir para os nossos indicadores, que são os mesmos que estão lá no dashboard, só que a visão aqui, ela fica vertical desses indicadores, né? Então, o seu cliente, ele vai poder rolar a tela aqui e conseguir ver aqueles mesmos indicadores que estão no dashboard, só que agora nessa outra visão. São as mesmas informações, são os mesmos gráficos, mas com uma visão diferente. Aqui a gente tem uma visão de PC, de desktop, de computador. Mas se a gente quiser uma versão mobile, é só a gente clicar aqui para você conseguir ver como ele vai ver, né? Então é assim que ele vai conseguir ver pelo celular dele. Olha que interessante. A gente tem essa visão mobile first, né, dos indicadores que são enviados via relatório, e aí ele vai conseguir ver um por um dessa forma aqui. O que é legal é que na medida em que ele vai rolando a tela, esses gráficos vão sendo formados simultaneamente, né? O que é bem legal. E para encerrar essa visão aqui que a gente está olhando, né, do Dash, a gente pode compartilhar com o nosso cliente via link, via e-mail ou via WhatsApp. Qualquer uma dessas 3 fontes aqui, a gente vai conseguir, o seu cliente vai conseguir acessar da forma que está aqui. Dessa forma interativa, ele pode dar like, ele pode adicionar um comentário se quiser, ou seja, ele pode interagir com cada um desses indicadores e essas interações você consegue ver aqui na NuConte. Mas não, eu não quero dessa forma, Fernanda, eu quero um book, eu quero enviar para ele um livro disso aqui. Tudo bem, você pode enviar para ele via PDF. É essa mesma visão aqui, só que ele não vai conseguir interagir. Não vai conseguir passar com a mão nesses indicadores, né? E ter esse tipo de experiência aqui, tá vendo? Não vai conseguir, porque vai ficar tudo estático. Mas também é possível enviar via PDF. Fico por aqui e não se esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Até a próxima. Tchau, tchau.